Jangadeiro Band News FM. Eleições. Para a gente dar sequência, conversa com candidatos. Já tivemos com candidatos à presidência. Vamos agora iniciar um roteiro com os candidatos ao governo do estado. O ex-prefeito de Fortaleza, que vocês já estão vendo aqui à minha esquerda, Roberto Cláudio, é um dos pré-candidatos do PDT ao governo nas eleições deste ano. E ele é o nosso entrevistado de hoje. E já está aqui nos estúdios da Jangadeiro Band News. Bom dia, Roberto. Bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Também um bom dia muito especial a toda a população cearense que nos acompanha hoje. Um prazer. Seja bem-vindo ao Jornal Jangadeiro. Deixa eu lembrar aqui a você, ao internauta que está nos acompanhando, a você que está nos ouvindo pelo radinho. Você tem perguntas? Aproveite para encaminhá-las pelo 981 54 3814. Às vezes a memória para, sabia fazer os números. Vamos lá, a indicação do pré-candidato do PDT começou com a disputa entre o senhor e mais 3 outros nomes, governadora Isolda Sela, o presidente da Assembleia e o deputado federal Mauro Filho. Mas a realidade hoje é a polarização entre o seu nome e o nome da governadora Isolda. Como é que o senhor analisa esse processo atualmente? Renato, primeiro dizer que a gente permanece numa dinâmica com 4 pré-candidatos, né? Para o meu privilégio, para a minha honra, a companhia de 3 quadros políticos dos mais notáveis e com longa ficha de serviços prestados ao povo cearense, a atual governadora Isolda, que é uma educadora que transformou e liderou a transformação da educação cearense, que acompanhou o governador Camilo nesse belo trabalho de 8 anos, o Mauro Filho, que é, na verdade, o berço principal, o sustentáculo de um projeto de organização das contas públicas, de austeridade fiscal que o Ceará conquistou ao longo desses anos, um grande economista que tem conhecimento teórico e uma vivência prática da política, e o Evandro, que é o presidente da Assembleia, um habilidoso presidente, uma liderança agregadora. Então, para mim, é uma honra estar numa dinâmica como essa. Isso só fala, né, da qualidade e diversidade dos quadros que estão sendo formados pelo nosso partido e pela nossa aliança. A gente está numa dinâmica, Donato, em que cada um está correndo o seu trecho, como se diz, abrindo diálogo com a população, conversando com comunidades, com diferentes regiões do estado, com grupos de interesse, para debater o presente e o futuro do Ceará. Cada um fazendo a sua parte, lá na frente, no momento certo, adequado, de forma serena e unidos e coesos, vamos chegar ao entendimento de qual candidatura será a que melhor representará o nosso projeto. O mais importante é entender que cada uma das nossas biografias, cada uma das nossas experiências e ideias que a gente está acumulando vão estar consolidadas de um grande projeto de futuro para o Ceará. Não pode ser uma disputa de pessoas aqui, principal, e em especial internamente no grupo que tem alinhamento e que tem afinidades de pensamento e de valores. O mais importante é a construção de um projeto de futuro que olhe com muito respeito para o passado mais recente do Ceará, valorize e preserve as conquistas, mas que também sinalize com ideias novas para geração de emprego e renda, para ampliação, né, das atividades e operações policiais aqui de enfrentamento à violência no estado do Ceará, que possa também garantir uma diversidade de novas ideias na ampliação da atenção à saúde, principalmente no interior do estado. Então é disso que se trata uma pré-campanha. É um momento para amadurecer ideias e construir coesão e união em torno de um projeto de futuro. Até que ponto a avaliação, por exemplo, é feita pelo partido, também por outras campanhas em relação a pesquisas? Vai ter efeito? Sempre tem, né? A gente tem que tomar uma aliança como essa, ela tem que ser sustentada principalmente na nossa capacidade de ter sensibilidade e conexão com o povo. Não pode ser apenas um entendimento interno, né, entre partidos, entre lideranças. Tudo isso é muito importante, mas é muito importante a gente ouvir a população e construir uma aliança que, como eu disse, seja baseada na construção de um projeto de futuro, mas que tenha cheiro de povo, né, que tenha conexão e sensibilidade com o que o povo está querendo, está pensando. Então, essa é sempre uma variável importante na definição da candidatura. Mas, como eu disse, quero voltar a esse assunto, porque a gente ouve muita opinião pessoal, muita fala e tal. O mais importante, o que tem nos unido ao longo desse tempo, né, em 2 governos vitoriosos, que foram do Cid e o do Camilo, foram o nosso compromisso efetivo com o futuro dos cearenses e do Ceará.
né? A aliança tem que se assentar efetivamente, principalmente nisso, né? E não tenha dúvida que a opinião do povo é extremamente importante, a gente tem que estar ligado, na verdade o critério mais importante, a gente está conectado e com muita sensibilidade com o que o povo diz, com o que o povo quer e com o que o povo espera, principalmente para o futuro do Ceará. O senhor foi presidente da Assembleia, prefeito de Fortaleza por 2 mandatos, agora está há pouco mais de um ano, né? Um ano e pouco. Sem mandato. Como é que tem sido esse período? No começo de muita reflexão, né? Eu fui para São Paulo, fui fazer um pós-doutorado, então fiquei quase assim um ermitão, tratando férias sabáticas, de estudar, de ler, de escrever, né? E participando de seminários, de debates, de palestras, mas fundamentalmente tirando tempo para pensar. Eu acho que quando a gente vive, né, nessa vida agitada que é a vida do exercício da vida pública, eu vim em 14 anos consecutivos de mandato, 6 de deputado, 8 de prefeito. Em especial, os 8 anos de prefeitura foram muito intensos. Então, após 14 anos, é importante você dar uma parada para refletir, para pensar sobre o que você fez, sobre o que você quer fazer para frente. Então, foi um tempo muito de crescimento interno, né? Mas agora, desde meu retorno em setembro, eu tenho tratado de fazer militância política mesmo, né? Tenho rodado o interior do estado, tenho debatido, tenho estado em universidades, tenho dado palestras, tenho participado de seminários, tenho conhecido, na verdade, muitas coisas interessantes, Donato, que tem acontecido no Ceará, às custas dessa enorme e rica parceria entre a iniciativa privada e o poder público, né? Muitas regiões se transformando, economia moderna de ponta na área de energia, na agroindústria, na própria indústria, uma indústria também moderna se estabelecendo no Ceará, uma transformação econômica liderada também por esse conglomerado que é o Complexo Industrial e Portuário do PECEM, muitas ideias novas. E quem imaginava, por exemplo, Renato, que o Ceará fosse hoje o líder de pesca de atum do Brasil? Isso existia há 12 anos atrás. 63% do atum comido no Brasil inteiro é pescado ali no entorno da região de Itarema. O Ceará hoje é o maior exportador de melão do país, né? Virou hoje o maior exportador de vitamina C da acerola do país. Então, as energias viraram uma nova riqueza para o Ceará, tanto a eólica como a solar, e agora em vias estabelecer um novo hub de energia limpa, cara e desejada pelo mundo, que é o hidrogênio verde, uma ideia que foi construída aqui ao final do governo do Camilo. O turismo hoje sustentável, que acontece no litoral leste e oeste, gente do mundo inteiro vindo fazer kitesurfing, windsurfing, né? Gastando dólar, euro e gerando oportunidade de emprego na costa cearense, empregos qualificados. Então tem muita coisa que modifica a perspectiva econômica do Ceará. Se olhar para o Ceará de 40 anos atrás, a gente dependia de quê? De agricultura de sequeiro, a agricultura que depende da chuva e do solo, que o solo, boa parte do nosso solo é cristalino e a chuva escassa e irregular, e uma pecuária de leite extensiva, também rezando para ter chuva para alimentar o gado. O Ceará mudou, a economia cearense mudou, hoje tem uma forte base industrial, inclusive com indústria de base, que é a siderúrgica. Tem um porto que garante que o Ceará seja um polo exportador, não só de produtos cearenses, mas também de outros estados do nosso entorno. Tem um agronegócio altamente produtivo e tecnológico também, em muitas áreas, como o Apodi, como a Ibiapaba, Tabuleiro de Russas, ali também no perímetro irrigado do Acaraú. Então, estou vendo um Ceará crescer e florescer com muitas oportunidades e perspectivas econômicas que a gente não tinha há 30, 40 anos atrás. Já tem ouvinte aqui, internauta também, pedindo para falar aqui. Bom dia, Matheus, Ana Maria Ruda, Gerlane, dando bom dia. Daniel Brito, o número para você mandar perguntas, 981543814. Matheus, que eu falei. Tiago Nogueira Santos está lá em Nova York, que acompanha o programa e está perguntando: será que o Estado tem condição de adotar o sistema de ensino que Sobral adotou? A gente já está fazendo isso, né? Tudo começou em Sobral. É bom que seguir que Sobral é o embrião de muitas políticas públicas de sucesso, principalmente na área de educação e de saúde. Mas o modelo iniciado pelo então governador Cid Gomes, que tinha a nossa governadora Isolda, inclusive, com muitos secretários de educação do município de Sobral, é um modelo que foi trazido para o estado do Ceará. Do estado ele foi levado de volta aos municípios cearenses, uma parceria liderada pelo próprio governo do estado, e que de alguma maneira virou uma política nacional. Na época da Dilma, o nosso programa de alfabetização na idade certa virou o PENAIC, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que tinha um compromisso simples: fazer com que crianças entre 7 e 8 anos de idade aprendam e dominem as habilidades
de leitura e de escrita. Simples, mas desafiador. O Ceará conseguiu fazer isso. Hoje, 82 das 100 melhores escolas de ensino fundamental estão no Ceará. O estado do Ceará também é uma realidade que era assim, inimaginável há 30, 40 anos atrás. O estado do Ceará virou um polo de educação profissionalizante, não só em Fortaleza. Hoje a maior rede de ensino profissional do Brasil está no Ceará, entre escolas de ensino médio, entre campi do Instituto Federal do Estado do Ceará, do IFCE, e também campi de extensão das nossas universidades estaduais, além de investimentos privados. Hoje a curso de medicina em várias regiões do Ceará, para dar um exemplo de algo que era de acesso super limitado. Quando eu fiz medicina, existiam 70 vagas por semestre, todas em Fortaleza, e raramente a gente via um colega da escola pública. Só os jovens, filhos da classe média, que tiveram acesso à escola privada, tinham acesso a fazer medicina. Então, essa realidade da educação está mudando, tem feito do Ceará um exemplo, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que avançar, não. A gente tem muito que avançar. Talvez este seja a grande virtude das políticas públicas aqui no estado do Ceará. A gente celebrar as vitórias, mas ser capaz de fazer uma autocrítica naquilo que precisa melhorar. O ensino da matemática, por exemplo, é um desafio presente. A expansão do ensino em tempo integral também é. Fortaleza e o estado do Ceará, no caso o ensino médio do Ceará e o ensino fundamental em Fortaleza, estão entre 50% e 55% de cobertura já de tempo integral. A ideia é chegar à universalidade do tempo integral. Também aumentar as oportunidades de educação infantil. Creche não é só um espaço de garantia para a mãe deixar o filho no local seguro para ser alimentado e brincar. Hoje é um espaço de aprendizado. Se descobriu que quanto mais cedo você provocar o aprendizado de leitura, de letras, de números, a brincadeira, a socialização, a linguagem, mais cedo essa criança vai se alfabetizar e mais dificilmente sairá da escola. O senhor fala em avançar. A gente sabe que tudo isso se deve também à coligação. Sem dúvida, a aliança. Partido com o PT. Agora, tem críticas fortes de lideranças como Ciro Gomes, Guimarães, Luziane. Essa coligação, essa relação está ameaçada? O senhor vê algum risco de rompimento? Não, só para fazer aqui um registro, o Ciro, inclusive aqui, ele defendeu a aliança, né? Mas uma aliança que seja fundamentada em cima de valores, em cima de propósitos, com compromisso com o povo cearense, né? As afinidades, né, as simpatias, as preferências são humanas, são naturais, né? Fazem parte da natureza de um grupo tão amplo e diverso quanto o nosso. Mas o que é fundamental, como disse o Ciro e como tem defendido o próprio senador Camilo e muitos outros de nós, né, o senador Cid, é que essa aliança tenha um olho no futuro do Ceará. Seja motivada menos pelas questões pessoais e muito mais pelos compromissos, né, em manter as conquistas presentes e, ao mesmo tempo, avançar ainda mais. É isso que deve mobilizar a nossa união. E eu tenho convicção que será isso, porque foi assim na aliança que consolidou a vitória do Cid, foi assim na aliança que consolidou a vitória do Camilo, e tenho muita esperança que quem quer que saia como candidato, sairá em torno de uma aliança que tenha o povo e o destino e o futuro do Ceará como grande agente engajador. O deputado federal José Guimarães, do PT, disse que o caminho para a manutenção da aliança é a candidatura de Isolda, que é do PT falando, e que o PT pode lançar candidatura própria se isso não ocorrer. O vereador Adail Júnior do PDT respondeu afirmando que não apoiaria candidato do próprio PDT que seja escolhido por imposição do PT. Vamos ter um conhecimento. Como é que vocês vão conseguir superar essa situação? Olha, Leonato, as torcidas, as manifestações pessoais, elas são normais, como eu disse, né? A gente está numa aliança que envolve 12, 13, 14 partidos, né? Cada partido tem sua dinâmica interna, tem grupos de preferência. Então, muito mais importante do que essas relações internas, individuais, de afeto ou de afinidade, é a gente entender que o que está em jogo é o futuro do Ceará e do povo cearense. Esse precisa ser o nosso grande agente mobilizador, esse precisa ser o grande agente engajador das nossas afinidades. Mas esses rachas não impedem a consolidação disso tudo? Espero que não, porque imagino que o espírito público, o compromisso com o Ceará vai falar mais alto, né? Eu tenho muita fé e confiança nas pessoas que compõem essa aliança e no verdadeiro interesse dela, que a gente está unido por um propósito. A aliança não é um fim em si mesmo.
A aliança não é um objetivo em si mesmo, a aliança é um instrumento. É um instrumento para engajar pessoas que pensam diferente em algumas coisas, mas pensam em comum em muitas outras. É um instrumento para você montar um plano de governo futuro. É um instrumento para você garantir, em caso do candidato ser eleito, a governabilidade e a harmonia das relações, e que possa também produzir pessoas que possam, por suas experiências diversas, contribuírem com o desenvolvimento do Ceará. Isso é o mais importante. E eu quero só fazer aqui uma vírgula. Também é importante, dentro da aliança, entender quem a gente enfrenta e o que a gente enfrenta. A gente vai enfrentar aqui no Ceará a expressão mais radical desse bolsonarismo, desse sentimento bolsonarista. E vamos enfrentar essa expressão que aqui no Ceará está representado por um candidato que tem uma biografia marcada, me perdoe assim a dureza, por leviandades, por uma biografia de pouca construção, muito mais de acusações maliciosas e principalmente de conspirações contra o interesse do povo, quais sejam os dois motins, né? É preciso que a gente tenha consciência que, para governar um Estado que mudou a sua história política e econômica em 30, 40 anos, é preciso que se tenha preparo, é preciso que se tenha equipe, time e principalmente condição moral de entender a responsabilidade que é ser governador do Ceará e suceder, por exemplo, um governo tão vitorioso quanto o do Camilo Santana. Com isso, seu nome está bem, mais ou menos bem relacionado do que os outros três numa pesquisa que saiu no sábado último. Isso equivale a dizer que leva em conta também esse item? A gente não chegou a discutir, Nonato, critérios. Isso não foi discutido, não. Mas isso é uma coisa meio que óbvia, né? A nossa aliança, como eu disse, é muito mais fundamentada num projeto que tenha como ambição maior fazer o Ceará avançar sempre. E ouvir o povo, né, dar voz ao povo, tá o tempo todo sensível que as pessoas precisam, querem, pensam, é algo fundamental para a gente tomar as nossas decisões. Então, imagino que sim, as pesquisas em algum momento, quantitativas, qualitativas, serão um instrumento a mais para guiar a decisão que será tomada. Entretanto, vou só fazer mais aqui uma vírgula, humildade, desprendimento pessoal, entendimento da responsabilidade com o futuro do Ceará e dos cearenses são, eu diria, motivações muito importantes nesse momento, não só para todos nós 4 pré-candidatos, mas para todos os partidos que fazem parte dessa aliança. É muito importante humildade, desprendimento e compromisso com o futuro do Ceará. Um desses partidos, e muito se fala que boa parte do PT veta seu nome como candidato, o senhor retiraria sua pré-candidatura para manter o PT na coligação? Olha, essa é uma decisão que vai ser tomada em julho, né, do que realmente interessa ao Ceará. Mas vetos, né, em geral, e não estou falando, eu não ouvi em nenhum momento um veto formal de qualquer partido a qualquer um dos 4 pré-candidatos. Eu não vi nem ouvi. O que eu tenho visto e ouvido são manifestações individuais. A Luziane, né, fez uma... mas não partidárias, né? Até agora não tem nenhuma manifestação partidária formal de veto a ninguém. Até porque vetos são arrogantes, são autoritários, né? A gente precisa construir um ambiente de harmonia democrática interna, como eu disse, que seja mobilizada por interesses maiores, né? Pelo Ceará e pelo povo cearense. Tudo vale para defender o Ceará e proteger os cearenses dos males que o extremismo bolsonarista pode causar ao nosso Estado. E vou voltar. Desprendimento, humildade, sentimento de união, capacidade de compreender que mais importante do que uma aliança em si mesmo é um projeto de futuro para o Ceará, é que nos guiará. Eu tenho muita confiança na maturidade, na responsabilidade dos nossos aliados e eu mesmo estou nisso numa dinâmica me colocando de forma desprendida, humilde, em entender que quem quer que possa representar melhor a nossa aliança será o nosso candidato. O senhor está fazendo vírgula, eu estou pontuando aqui para ver se a gente ganha no tempo que está aí. O senhor já conversou com Camilo e com Cid a respeito desses impasses? Não, dos impasses não. Eu tenho conversado recorrentemente com o senador Cid, também conversei com o governador Camilo esse ano já algumas vezes, mas não especificamente sobre os impasses, muito mais sobre o Ceará, sobre a dinâmica, essa dinâmica de pré-candidatura e muito mais sobre o futuro do Ceará. Você imagina que qualquer que seja o nosso pré-candidato,
terá como responsabilidade, não é só representar uma aliança, né? Terá como responsabilidade suceder um extraordinário governo. Isso é uma responsabilidade histórica que dá honra, mas traz consigo muita responsabilidade, né? A gente não vai querer nada no Ceará que não seja manter um governo tão eficiente, tão capaz de responder às necessidades do povo quanto que a gente tem hoje, né? Então é isso que a gente está trabalhando internamente, é a construção de um projeto e de um sentimento que é não só o de continuar as coisas, é de até garantir a continuidade das coisas, mas de dar um passo a mais, uma história bacana. Nonato, se você pegar o Ceará, Tasso, Ciro, Cid, Camilo, né? São quantos anos aí? 30 e poucos anos de Ceará, e olhar para trás e para agora, nós vencemos a mortalidade infantil, nós vencemos o analfabetismo adulto e de crianças, nós tornamos o Ceará o estado mais líquido, mais organizado financeiramente do país. Temos o maior investimento público por cidadão do país, né? Temos condições aí que foram garantidas graças a coisas em comum que governos de partidos diferentes e com lideranças distintas tiveram a capacidade de fazer. A austeridade fiscal, planejamento e continuidade, responsabilidade com o passado, com o olho no futuro. Então, quem quer que venha a ter a honra de ser o representante dessa aliança, desse projeto, terá que ter essa responsabilidade com essa história orgulhosa do passado do Ceará, compromisso com a manutenção das coisas boas presentes que foram implantadas pelo Cid e pelo Camilo e, fundamentalmente, ter ideia própria para apresentar e sinalizar para o futuro. Porque, do outro lado, teremos um candidato que só esculhamba esse passado histórico, que não vê nada de bom nesse presente do Ceará e que, na verdade, é um banho de água fria numa autoestima e no orgulho que nós cearenses fomos construindo juntos, a mão do serviço público, com a iniciativa privada, com a sociedade civil organizada, que deu ao Ceará um nível de credibilidade, respeitabilidade, de orgulho próprio que nós não tínhamos há 40 anos atrás. Então, quem quer que venha a ser o candidato tem que estar muito humilde, muito desprendido e ser muito capaz de olhar para trás com orgulho, olhar para o presente com claro compromisso de manter as coisas boas, mas ter um olho no futuro, porque os cearenses querem ainda mais. Na conversa, só um minuto aqui para pegar um gancho. Na conversa que tivemos aqui com o Ciro, eu falava que o partido tem 4 ases. E aí, antes que eu terminasse, ele já dizia, e temos um coringa. Na Praça do Ferreira, que é um dos termômetros populares aqui da conversa de política, todo mundo fala na possibilidade também do Coringa ser o Cid. Aventa-se isso realmente? O senador Cid tem falado publicamente que não, né? Várias vezes manifestou que achava que era hora de novas lideranças assumirem. Mas se ocorrer uma falando pessoalmente diversa da pesquisa, vamos lá. Se chegarmos a junho, julho e a situação não esteja boa em relação aos 4 nomes. Era um privilégio extraordinário para o Ceará se o senador Cid Gomes se colocasse como nome, né? Era para a gente uma honra. Você imagina um cara que formou uma nova geração aqui no Ceará, né? Liderou um grupo político que hoje tem deputados vitoriosos, parlamentares federais respeitados, prefeitos que hoje dão exemplo no Ceará, um governador que sai como mais bem aprovado do Brasil, que é o Camilo, uma vice-governadora que é a primeira mulher governadora, 2 prefeitos recentemente, eu e o Sarto, que somos produto da liderança e influência do senador Cid. Seria uma honra extraordinária. Eu não sei, eu não tenho pensado sobre isso. Eu sou movido, Donato, por paixão. A sua paixão nesse eu sou movido por paixão. A minha paixão nesse momento está dirigida a ser pré-candidato ao governo. Então, como eu disse, eu sou homem de humildade, de desprendimento e de projeto. Falta isso a outros 3? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós temos 3 grandes companheiros, uma companheira e 2 companheiros, que, como eu disse, eu só fico honrado de estar podendo fazer parte de uma dinâmica com outros 3 nomes que têm biografias de serviço prestado. É isso que o povo cearense vai precisar olhar. O povo está querendo qualquer um de nós que venha a ser candidato vai apresentar ao povo, ou candidata ao povo, um conjunto de serviços, de realizações concretas, coisa que o nosso adversário não vai conseguir apresentar. Outro dia eu disse que a biografia dele na vida pública é um livro em branco,
com 2 passagens vergonhosas, que é a organização de 2 motins que trouxeram morte e sofrimento à nossa população. Prefeito, dando nome aos bois, né? Caso o senhor seja escolhido, vai enfrentar Capitão Wagner do União Brasil. Não é a primeira vez que o senhor enfrenta ele nas eleições. O senhor considera que ele é um adversário forte? Ele tem um público, né? E como convencer esse público a votar no senhor? Eu sempre fui um candidato, me apresentei para afirmar o que eu penso e não para negar o outro, sabe? Eu acho que quando você se apresenta simplesmente com uma negação de um outro lado, tá faltando a você biografia, né, história e ideia para o futuro. Então, honestamente, se eu eventualmente tiver a honra de ser candidato, né, do nosso partido, eu não virei a ser um candidato contra o Capitão Wagner, eu virei a ser um candidato para me apresentar a minha biografia, a minha história de vida, as minhas realizações enquanto parlamentar, enquanto prefeito e o que eu penso para o futuro. E principalmente defender um projeto de Ceará que eu descrevi aqui, que tem passado, que tem presente e que quer ter futuro. É isso que me qualificará eventualmente, se for candidato, a me apresentar como candidato ao governo do estado do Ceará pelo meu partido. Entretanto, como eu disse mais cedo, é importante a gente ficar alerta às ameaças que a candidatura do oposicionista representa. Muitas vezes a gente vai pôr em disputa com alguém que, a despeito de ter diferenças de modelo, de estilo, de ideia, são pessoas que têm postura, que têm responsabilidade e consciência do papel do homem público, que têm espírito público. E, infelizmente, esse não é o caso do nosso adversário, o que torna o desafio de proteger o Ceará e o futuro dos cearenses ainda mais grave, Yuri. Pergunta aqui do ouvinte, para emendar, agora entrando na questão da segurança pública, né? O Neto Teles e o Anderson Costa, juntei aqui, como o senhor vê a questão das famílias sendo expulsas das casas pelas facções e dentro disso, como seria o enfrentamento aí ao crime organizado? Isso é algo que vem sendo feito pelo governador Camilo Santana. Eu quero responder essa pergunta dentro de um contexto mais amplo. Quando eu falei que o Ceará venceu a mortalidade infantil e venceu o analfabetismo, não foi com retórica, não foi com tapa na mesa, não foi com discurso simplista, foi com a complexidade que políticas públicas bem estruturadas demandam. Problemas graves não são respondidos por respostas simples, são por políticas públicas bem montadas, por pessoas comprometidas e por continuidade do trabalho. A educação só está dando o resultado que deu até agora, porque são quantos anos? Já se vão quase 16 anos de uma mesma política batendo na mesma tecla. E ela não se resolveu com 1, 2 anos. Ela foi melhorando aos poucos. Houve momentos de crise, de crítica, e foi a consolidação das boas respostas que foi animando a continuidade das ações. Aqui no Ceará, como em qualquer estado do Brasil, o crime organizado é um grande desafio. Mas o aumento do efetivo policial, o aumento dos investimentos em inteligência, né, o enfrentamento nas fronteiras do Ceará, o combate dentro das comunidades tem feito com que os indicadores do Ceará todos tenham melhorado. Ainda é grave? Ainda é muito grave, mas tem melhorado consistentemente. Os 2 momentos em que agudizou a piora foram exatamente os 2 motins organizados pelo nosso adversário. Apesar da gente ter que reconhecer que ainda falta avançar, a gente só avança quando a gente olha para trás e vê o que está dando certo. E o enfrentamento tem trazido respostas efetivas. E como em qualquer política, e a segurança mais ainda, onde o apelo à demagogia é mais sensível, a gente precisa enfrentar a demagogia com seriedade, com humildade e com respostas públicas que sejam consistentes. E nesse momento, continuar esse trabalho é um caminho da resposta. Agora é preciso também a gente cobrar o trabalho do governo federal. Vocês sabiam que hoje o efetivo da Polícia Federal no Brasil, que é a polícia responsável por combater o tráfico de droga, o narcotráfico, né, as facções, esse crime que hoje afeta toda a comunidade brasileira, é um trabalho da PF. A PF no Brasil inteiro tem pouco mais da metade do efetivo da Polícia Militar no Ceará. Então a Polícia Militar do Ceará tem quase o dobro do efetivo da PF no Brasil inteiro. Ouçam isso. E é o governo federal e a PF a responsável por combater o narcotráfico. Não estou apenas dizendo que a gente tem que transferir responsabilidade, é apenas para explicar ao povo aonde está a natureza do erro maior. Né? E aqui a gente está compensando isso, investindo mais em efetivo, investindo mais em tecnologia, fortalecendo ações de inteligência, e é preciso que a gente entenda o que está dando certo para continuar e não descontinuar, porque a demagogia
vai com frases de efeito tentar confundir a opinião pública que o caminho está errado. Olha o governo federal. O atual presidente foi eleito prometendo enfrentar a violência armando o povo. O povo está sendo armado e a gente está vivendo mais insegurança ainda. Então, a gente precisa ficar atento às respostas corretas e complexas aos problemas difíceis. E a segurança é um delas. Eu estou estudando, estou ouvindo muita gente para poder não só garantir a continuidade das boas ações do atual governo, como também apresentar ideias novas que possam complementar, agregar valor e possam diversificar as ações de segurança aqui no estado do Ceará. E uma indagação da ex-prefeita que, numa conversa conosco, ela citou que a prefeitura, que ela deixou a prefeitura saneada para a sua gestão, mas o senhor teria deixado dívidas e falta de projetos para o atual prefeito. Como é que o senhor responde? Eu tenho que ser na condição de pré-candidato, né, Nonato? Algodão entre os cristais, né? Não sou eu que irei estimular, né, o encontro de cristais abrupto, né? Mas deixa eu falar, eu resolvi, né, desde quando comecei o meu primeiro ano de gestão, não responder aos ataques da ex-prefeita, né? E a cada ataque eu humildemente transformava essa energia em trabalho, trabalhar mais, realizar mais. Acho que a minha melhor resposta era poder servir ao meu povo cada vez melhor, né? Entender aquilo como estímulo para eu poder entregar mais realizações, poder modificar aquilo que estava sendo criticado. E acho que a melhor resposta são as urnas, né? O reconhecimento das pessoas. Eu tive o privilégio de ser eleito, tive a honra de ser reeleito, e nós tivemos, o PDT, o privilégio de ter o Sarto eleito. Então acho que essa é a melhor resposta que eu posso dar, né? Além disso, o próprio Sarto já falou publicamente, a gente tem aí quase 1,5 bilhão de reais em caixa que ficou em janeiro de 2021, né, com projetos importantes que estão sendo entregues. É bom que se diga que a continuidade é difícil, não é fácil. A gente acha que é só continuar o que está sendo feito, mas o Sarto está continuando entregando creches, escolas e, ao mesmo tempo, já deixando a sua marca, né? O programa Mulheres Guerreiras, Juventude Digital, uma série de compromissos de campanha que ele tinha, que ele está conseguindo já tirar do papel já entre o primeiro e o segundo ano. Então, acho que a melhor resposta é essa, é a gente traduzir todo ataque que a gente recebe em energia para trabalhar e servir melhor. Yuri, perguntas? Prefeito, o senhor tem visitado as cidades do interior, né, na pré-campanha, falado sobre essa descentralização dos polos econômicos, né? Como é que funcionaria essa questão do desenvolvimento no interior no seu governo? Yuri, eu tenho visto muita coisa bacana, sabe? Polos naturais, que ou por vocações geográficas, né, ou por estímulos do poder público, viraram polos de desenvolvimento importantíssimos do Ceará. Falei aqui um pouco de algumas áreas da agricultura irrigada, do agronegócio, que estão bombando literalmente. Assim, uma coisa impressionante. A gente passou a ser líder de mercado em muitos setores do agronegócio cearense. Isso é produto, obviamente, de apoio do poder público, claro, e também de empreendedores privados, corajosos, que têm acreditado no Ceará. É importante que a gente entenda, tem muitas coisas já realizadas, mas também há novas demandas para o futuro, né? De irrigação, de eletricidade, né? de algumas dessas regiões que precisam, algumas que têm um potencial ainda e que estão parcialmente desenvolvidas. Esse é um caminho, né, para consolidar, por exemplo, a Chapada do Araripe, que tem uma natureza super favorável, né, que começou já a vencer no agronegócio, que tem um enorme potencial para energia eólica. Tá, para dar esse exemplo, porque eu não citei na minha primeira rodada da área do agronegócio, né? Você tem o nosso litoral, que já tem uma vocação e está explorando bem para o turismo, um turismo sustentável, ecológico, de baixo impacto, um turismo baseado nesse novo turismo dos ventos, principalmente, e, ao mesmo tempo, a pesca, uma pesca que é cada vez mais industrial, em larga escala, organizada, que não é predatória, que tem responsabilidade com o meio ambiente e que tem feito o Ceará liderar alguns setores, como, por exemplo, a pesca da lagosta, a pesca do camarão e a pesca do atum, né? Também são polos importantes do estado do Ceará. Além disso, a industrialização. Eu tive ontem aqui em Maranguape, em Maracanaú, visitando duas indústrias, uma líder do setor de cerâmica do Norte e Nordeste, que gera 1.600 empregos, hoje é uma grande exportadora e utiliza a argila cearense
também de forma sustentável, em jazidas daqui, e virou líder do mercado da cerâmica. Em Maranguape virou uma indústria de calçados, que virou hoje, o Ceará virou um grande polo calçadista do Brasil. Né? Os gaúchos vieram para cá com apoio e estímulo do governo cearense e o Ceará virou esse polo importante industrial. Acho que a grande sacada para o futuro é que nós temos uma transnordestina chegando no Ceará agora. Temos a água do São Francisco daqui a pouco perenizando as bacias hidrográficas. É como tirar proveito dessas infraestruturas para poder criar novos polos industriais no interior do estado do Ceará, como ampliar as atividades com tecnologia e com água e com energia da agricultura irrigada do Ceará e, ao mesmo tempo, entender que quando a gente investe em agricultura, investe em indústria e faz o dinheiro circular nas cidades, as oportunidades para o setor de comércio e serviços, que é aquele que mais emprega, começam naturalmente a florescer. Atacadões, supermercados de marcas conhecidas, grandes lojas de varejo estão acontecendo no interior do Ceará. A realidade, o desenho da economia local de muitos municípios se modificou. Se você for a Copiara, né, Leonardo, hoje, ou no Iguatu de hoje, né, eu for no Quixelô de hoje em relação ao de ontem, a paisagem do comércio e do serviço se modificou. Porque quando o dinheiro passa a circular, né, isso modifica a realidade local e os comércios e serviços entram. Vou dar aqui um exemplo para você. Eu visitei Frecheirinha, que tem uma tradição de ter um polo de lingerie muito grande no Ceará. São 15 mil moradores. Mais de 4 mil empregos gerados em Frecheirinha com o polo da moda de lingerie. Para dar mais um exemplo, boa parte dos municípios do Brasil, o maior fator de renda, gerador de renda, é a administração pública, são os empregos públicos. Lá em Frecheirinha, a folha da prefeitura é em torno de 2 milhões de reais, 2 milhões. E o polo de lingerie, gera mais de 6 milhões de reais de renda de folha de pagamento. Então você imagina isso, com esse dinheiro, quando circula na cidade, fica na cidade, vai florescer o cabeleireiro, o comércio, a bodega vira uma farmácia, a bodega vira um supermercado. Então isso está acontecendo, já está acontecendo, sabe, Yuri? É agora a gente tirar proveito das oportunidades de infraestrutura, de apoio à ampliação de setores que já estão surgindo naturalmente, para poder, agora no momento que o Brasil mais precisa, ampliar a oportunidade de gerar emprego e renda para o povo cearense. Olha, sua resposta vai atender aí a Everaldo Penha de Porteiras, no Ceará, que estava exatamente fazendo uma indagação sobre a multiplicidade desse progresso para todo o interior do estado. Deixa eu voltar aqui um pouco, falar de eleições nacionais. Certo. Na sua opinião, como o cenário da eleição presidencial, uma polarização entre Lula e Bolsonaro e com Ciro em terceiro, pode influenciar a eleição aqui no Ceará? Olha, primeiro eu queria falar um pouco sobre o que eu compreendo ser importante para o Brasil nesse momento, né? Nós temos uma eleição polarizada, né, a este momento, mas ao mesmo tempo vai se construindo e se consolidando um único caminho alternativo a essa polarização. Uns 10 ou 15 pré-candidatos foram aventados e quem tem se sustentado com voto, apoio político, apoio partidário e com voz altiva tem sido Ciro Gomes como uma alternativa de luz a uma polarização que não é em torno de ideias, mas que é de enfrentamento de personalidades, que é muito mais apoio à negação do que à afirmação de um projeto. O Ciro não só se consolidou como a alternativa a essa polarização, mas uma alternativa que tem trazido luz ao debate. É preciso que a gente apresente ao nosso povo uma ideia, um projeto, para dizer como é que a gente vai sair de um cenário de falta de crescimento, de inflação, de desemprego. Quando a polarização é passional e irracional, ela não permite que o debate construtivo de saídas para esses dilemas, né, seja apresentado. E o Ciro, na minha visão, além de ser o mais preparado, o mais independente e autônomo, é aquele que tem sido capaz de apresentar ao Brasil um debate, apresentando as suas ideias de forma transparente, para que o Brasil possa refletir sobre elas. E é muito importante que a gente possa, aqui no estado do Ceará, entender que, para além do Ciro ser essa, na minha visão, ser essa alternativa a uma polarização que não nos tirará desse labirinto que o Brasil vive hoje, como principalmente será a oportunidade do Ceará ter pela primeira vez um presidente conterrâneo eleito
presidente da República. Eu tenho muita convicção na força de luta, na capacidade política, no preparo intelectual e na capacidade de mobilização do Ciro. Estou com muita fé que nós chegaremos com o PDT, com o Ciro no segundo turno e iniciaremos um novo ciclo, uma nova eleição a partir da chegada do Ciro no segundo turno da eleição presidencial. Ele ontem, numa entrevista dada, está inclusive na Folha de hoje, no Estadão, de que ele alertou os partidos da oposição para a possibilidade de um golpe. O senhor também aventa qualquer indício disso? Quando era só uma fala atrapalhada do presidente, né? Para mim não surtia tanto efeito, porque esse é o histórico de vida dele, né? O presidente, desde quando era parlamentar, ele sempre flertou com a ditadura, né, com atos de excesso, né, com a falta de prática democrática. Mas quando passou a haver guarida em falas também pouco responsáveis e que pressionam o nosso Tribunal Eleitoral a partir de forças do Ministério da Defesa, sim, isso causa muita preocupação. E mais uma vez o Ciro partiu na frente. O estadista é esse, é aquele que corre riscos. O Ciro partiu na frente chamando a responsabilidade todas as candidaturas que se apresentam como candidaturas que defendem a democracia para se unirem em torno de uma coisa muito maior do que ganhar a eleição, que é defender as instituições democráticas do Brasil, o nosso sistema eleitoral e não permitir que qualquer ato de abuso de poder ou de excesso à nossa Constituição possa interferir na democracia brasileira. Como é que estão as articulações com os deputados estaduais, com os federais do PDT nessa disputa de pré-candidatura? O senhor espera apoio deles? Acho que a gente não pode, a esse momento, sabe, Leonardo, disputar apoio interno. Não é disso que se trata, né? Não é disso que se trata. A Isolda, o Mauro, o Evandro e eu. São importantes. Não, sem dúvida são importantes, mas o mais importante é a gente entender que qualquer um de nós que vier a ser o candidato dessa aliança, tiver o privilégio de representar esse projeto, e repito, mais do que uma aliança entre partidos, tem que ser uma aliança pelo Ceará, pelo futuro dos cearenses, com o olho e com a responsabilidade no que o Ceará precisa para o futuro. Quem quer que venha a ser a candidata ou candidato dessa aliança, terá naturalmente o apoio dos prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais que têm compromisso, né, com o nosso povo, que tem trabalhado para apoiar lá em Brasília o governador Camilo, o governador Cid, aqui também os governos, as prefeituras. Então isso é uma coisa muito tranquila. A gente tem que tratar de, como eu disse, de ser algodão nos cristais, né? E os parlamentares têm tido muita responsabilidade também, na sua grande maioria, nas suas falas, nas suas ações, entendendo que o que está em jogo é um projeto de Estado, um projeto do Ceará, que precisa ser muito bem protegido. Então, quem quer que venha a ser o nosso candidato, mas sim, eu tenho conversado muito com vereadores, deputados, ouvido ideias, ouvido sugestões, caminhado com eles. Vou fazer amanhã, hoje é quinta, né? Fazer amanhã um percurso lá, vou fazer Pedra Branca pela manhã, tenho o privilégio de ser recebido lá pelo prefeito Matheus Góes. À noite vou fazer uma palestra em Tauá, também recebido por diversas forças políticas da região, inclusive a prefeita Patrícia Aguiar e outras lideranças de Tauá e da região. E no sábado de manhã vou a Solonópolis receber o Tite Estadão de Solonópolis, vai ter uma vaquejada, vou também andar pela vaquejada. Vai derrubar? Não, o senhor... Mas pretende derrubar. Vou lá cumprimentar a população e abraçar os nossos amigos de Solonópolis, da região do Sertão Central, e depois volto para dormir aqui em Fortaleza com a minha mulher e com minhas duas filhas, para ganhar uma energiazinha para começar a semana com o pé direito. Quero agradecer a sua vinda aqui, traduzindo realmente o sentimento do seu partido, a sua pessoa também, claro que vai nisso um pouco do pensador, do homem de ideias, claro que a sua visão é coletiva, mas há sim um pensamento de Roberto Cláudio, a gente nota nisso. Desejar sucesso, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado, Donato, uma honra para mim, um privilégio. Agradecer também ao Ciro Tomás, à Isabela Martã, que são os diretores da casa, para o pessoal que não conhece, né? Ao Yuri e a você, sempre uma conversa rica, provocativa, inteligente, né? Espero que a população também tenha gostado. Muito obrigado. Obrigado ao Moacir Maia, que é um guru também, do prefeito e meu. Grande abraço. Valeu.